O Santos Dumont inventou quantas coisas, voltando ao Santos Dumont? O que ele inventou e que tá aí até hoje? Ele inventou a escada Santos Dumont, põe aí a escada Santos Dumont. A escada Santos Dumont. É interessante, lá de Petrópolis, né, tem essa escada que você sobe primeiro com o pé direito, ele parece a pá de um remo, né? Porque ela é cortada no lado esquerdo para te obrigar a pisar, começar a escada pelo lado direito, depois ela é cortada do lado esquerdo, aí você é obrigado cada pé vai indo, vai subindo. Ela é assim porque ela é muito íngreme. É muito íngreme. Então, para você não bater o joelho no próximo degrau, é degrau sim, degrau não. Aí sua perna encaixa, entendeu? Tem um aquecimento, né, de chuveiro a álcool. Ah, sim, também. Que ele criou chuveiro também. a álcool? Naquela época. Ele já tinha um chuveiro... Um boiler. Era aquecido já, exatamente. É isso, ele fazia inclusive a Casa Encantada. Coloca aí a imagem da Encantada, Zac. Escreve A Encantada Santos Dumont. Em Petrópolis. Em Petrópolis. Eu tive a oportunidade de conhecer em 91. Então, e lá tem alguns dos inventos dele, né? Porque essa casa, ele construiu e ele fazia as coisas para resolver problemas do dia a dia, como era o caso da escada, a questão do chuveiro, um monte de coisa que ele implementou nessa casa. Ele Vamos criou... dizer que era uma casa automática. Ele criou o iFood, o Santos Dumont. Você acredita que ele criou o iFood? Porque ele não tinha cozinha na casa. Olha lá, Encantado. Ele não tinha cozinha. A escada tem um corte. Tá vendo? Louco, velho. Tá vendo? Você não tem como subir ao contrário, perna esquerda primeiro. Você tem... Olha só. Então, como ele não tinha cozinha, era uma casa realmente bem pequena, ele só queria um telefone, ele ligava pro restaurante e já pedia um serviço de entrega, que não era uma coisa usual naquela época. Imagino. Eu tô falando de 1918. Não, usual. A maioria das pessoas nem telefone tinha. E ele já tava pedindo entrega. Então, naquela época, ele já tava criando o iFood, já o aplicativo. Com certeza. Disque Pizza. Delivery. Com certeza. O cara criou o delivery. É muito interessante. E assim, ele criou também uma coisa que ainda falta muita informação, muito documento sobre isso, que se chama transformador marciano. O que é? Vocês já viram aquele cara num vídeo de uma empresa chamada Gravity? Que o cara voa igual o Homem de Ferro? Com os negócios assim? Já viu? Dois negócios na mão. Isso, Dois no motores braço. de Não é aquele dela das já. costas, é o da mão e do pé. Exatamente, Já só que vi. ele Deve ser criou fácil nas voar costas. aquilo. Porra! Na época, a ideia dele era... Ele pensava em facilitar as pessoas para escalar os Alpes, né? Então, tinha o gelo, era muito íngreme, era muito fácil você descer, né? Fazer esquiar, mas para subir era muito chato. Você tinha que ir lá com todo Não equipamento. tinha os teleféricos, Então, não ele tinha já nada. criou um sistema que era para impulsionar a pessoa e Esquiando. era o início de um sistema como esse, o Gravity, as pessoas já poder diminuir o peso delas e subir com um sistema de motores atrás. Era uma coisa genial, assim. cara. Porra, Então, Aí ele foi um pouco Leonardo da Vinci, né? foi genial. Desenhou. Ele tinha... Cara genial. chamava transformador marciano justamente por isso, porque ele queria eliminar a gravidade, ou seja, diminuir o peso da pessoa com esse sistema de propulsão. Bom, Ele já vamos lá, tava relógio de preconizando. pulso. relógio Que adaptou o feminino, adaptou, né? Exatamente. Ele criou a locomoção aérea, que foi o primeiro a provar uma rota dirigível. bem definida, né? Homologada. A Primeiro ideia avião, de motor num balão já existia, mas ele viabilizou Sim, o negócio. ele viabilizou, É. né? Porque as pessoas que tentavam fazer uma rota circular para provar que tinha navegabilidade não conseguiam definir um percurso exato, e ele conseguiu fazer isso ganhando o prêmio. Dando dirigibilidade, né? Aham. Dando curso. Isso. Dando curso. Dando curso. Mostrando que era Navegando mesmo, né? Ele podia pousar onde ele quisesse, como eu falei. Até na frente da janela da casa dele, ele poderia pousar. O cara ia almoçar de balão, cara. Caralho. E aquela Maravilhoso. história também, isso na história de qualquer área da engenharia, na aviação, tem muita gente que tá à frente e não consegue viabilizar as coisas, Leonardo da Vinci é um exemplo, porque a tecnologia que ele tem disponível na época dele não permite. O cara tá muito além, Ele tá né? muito além. Tá muito além. Você não Visionário. consegue desenvolver um negócio se não tiver um ecossistema. Isso até o próprio Osiris Silva, o fundador da Embraer, fala isso. Você tem que estar no ambiente certo para as coisas acontecerem, né? Isso vai em vários exemplos. Se o Mark Zuckerberg, por exemplo, fizesse a faculdade no Brasil, o Facebook não existiria, porque não era o ambiente para fazer um negócio daquele, né? Então é a mesma coisa, o cara tá numa época que ele começa a pensar coisas que a tecnologia, o meio que ele vive, não permite. Qual que era o material que você tinha
no início do século XX para construir um avião? Era bambu, era seda. Pedaço de pano, Não tinha material compósito, Não. fibra de carbono, né? Sim. Então você tem- A ciência foi Alumínio. avançando. Você né? tem que avançar toda a ciência em outras Toda a áreas. cadeia. Toda a cadeia. Criação de Tá material, aí. de combustível, para você chegar e juntar tudo isso para transformar alguma coisa. Então, E aí que eu provo que os irmãos Wright não voaram antes, porque não tinha um motor leve e potente em 1903. não era possível. É. Mas no Santos desenho Dumont- tinha. Santos Dumont, ele estava na vanguarda de tudo que era lançado, ele foi o primeiro a ter um veículo, um carro na América Latina. Foi o primeiro dono de um veículo, foi o Santos Dumont. Então ele era um cara assim que era muito atento às muito, inovações. Uhum. Então logo que lançou o primeiro motor potente, que chegava a 50 cavalos, que tinha uma relação peso-potência perfeita para levantar voo, ele adquiriu aquele motor e colocou no 14 bis. Como é que os irmãos Wright iam voar se não tinha motor dois. naquela época, né? Ainda, pô, entendeu? E era muito mais pesado. Com 2. Então isso pra mim já é a prova cabal de que eram os irmãos Bleff, porque não existia um motor específico para eles fazer. Tanto é que quando eles mostraram voo pro mundo, eles tiveram Fez que usar o aquele mesmo papelão, motor. Mesmo Santos Dumont. Eles Parabéns. foram até a Europa, Em olharam... 1908, 2 anos depois de Dumont, quando o Dumont já estava com o segundo avião, que era o Demoselle. Olive, Aí eu eles acho mostram que é um- esse o motor, Olive. Ticaracast, ei, põe. Ticaracatica, ticatá. Ticaracatica, ticatá. Ticaracatica, ticatá.